Ok, galera, agora mais um exercício de juros simples, né? Caiu aqui na FGV. Carlos adquiriu um aparelho de TV em cores, pagando uma entrada de R$200, mais uma parcela de 450, 2 meses após a compra. Sabendo que o preço à vista do aparelho é de R$600, qual a taxa, letra A, qual a taxa mensal de juros do financiamento? Bom, vamos até primeiro a letra A. O que nós observamos aqui inicialmente é que ele deu uma entrada de R$200 e em seguida uma parcela de R$450. O preço à vista era de 600, então se nós somarmos aqui os R$200 mais os 450, na verdade ele pagou a prazo R$650. Como o preço à vista é de R$600, nós podemos deduzir que Carlos pagou de juros R$50. Então, esses R$50 é, na verdade, os juros que Carlos pagou na compra, porque se ele tivesse pago à vista, ele tinha pago R$50 a menos. Bom, então, letra A, nós podemos pensar da seguinte forma, né? Os juros é o capital multiplicado pela taxa vezes o prazo. E neste caso, nós temos quais elementos dessa transação? Nós temos o valor dos juros, que é R$50. Nós temos o capital financiado. Nesse caso, nós podemos pensar como se fosse o valor, o capital financiado, nós podemos pensar como se fosse os R$400 que ele não deu na entrada. Por exemplo, o valor à vista era 600, correto? Menos os R$200 que ele deu de entrada. Então, o que foi financiado, na verdade, foram 400, foi o valor de R$400. Né? Lembrando que quando você faz um financiamento, aquilo que você dá de entrada não é o valor financiado. O valor financiado é a diferença do que seria o valor à vista. Bom, os juros foi de R$50, o capital financiado R$400, a taxa de juros nós não sabemos, é exatamente o que queremos encontrar, e o N é o número de períodos, que se nós observarmos aqui foi de 2 meses. Né? Observe que como nós estamos colocando o número de períodos mensal, a taxa que nós vamos encontrar nessa relação já será a taxa mensal. Então, nós podemos deduzir o seguinte, né? 400 vezes 2 dá 800 e, portanto, o valor da taxa é de 50 dividido para 800, ou seja, a taxa de juros desta transação corresponde a 50 dividido para 800, você pode usar uma calculadora, que é de 0,0625 taxa unitária ao mês, ou 6,25% ao mês. Então, essa é a taxa mensal de juros cobrada. Vale destacar aqui, né, grifar aqui o seguinte: quando se faz uma compra a prazo e se dá uma entrada, o valor financiado é o valor que seria à vista subtraído desta entrada, porque se você deu a entrada é como se você tivesse pago à vista, ok? Então, tranquilo, depois que você tem essa dedução, as relações de juros simples saem de modo mais tranquilo. Bom, vejamos agora a alternativa B. Vamos apagar aqui a alternativa A, vamos resolver aqui a alternativa B. O que diz a alternativa B? Após quantos meses da compra deveria vencer a parcela de R$450 para que a taxa de juros simples do financiamento fosse de 2,5% ao mês? Ou seja, na letra B, o autor está colocando a seguinte situação: se a taxa fosse de 2,5% ao mês, qual o N, ou seja, quanto tempo deveria vencer esta parcela? Observe que, neste caso, como a parcela ainda é de R$450, nós podemos deduzir ainda que os juros cobrados
nessa transação também ainda é de R$50. Bom, indo na relação de juros simples, juros é capital vezes taxa vezes N, os juros de R$50, capital financiado foi de R$400, a taxa nesse caso 2,5, taxa unitária aqui 0,025, vezes N, que é o número de períodos. Portanto, né, nós podemos deduzir que 50 é igual a 400 vezes 0,025, pode usar uma calculadora, o resultado disso é 10N. Logo, nesse caso, 50 dividido para 10, nós concluímos que o N é igual a 5, como a taxa era mensal, 5 meses. Ou seja, se a taxa fosse de 2,5% ao mês, o prazo dessa transação deveria ser de 5 meses. Tá? Bom, tudo isso que nós fizemos poderia também ser feito utilizando a forma do montante. Então seria uma outra maneira, vou apagar aqui, tá? Apenas para avisar que você pode usar direto a relação do montante. Se você estivesse usando a relação do montante, o que é que nós sabemos? Ó, que o montante de uma transação a juros simples é o capital vezes 1 mais I vezes N. Neste caso, o montante seria os R$450 e o capital financiado os 400. Então você poderia trabalhar normalmente aqui com essa relação. O I é 0,025, tudo isso vezes o N. Então, tanto na letra A como na letra B você poderia ter trabalhado com essa relação, só que quando você trabalha com montante, nesse caso o valor a ser considerado seria os 450. Bom, dividindo 450 por 400, nós obtemos dessa divisão o resultado de 1,125, e isso é igual a 1 mais 0,025N. Esse 1 vem para cá menos, então nós vamos ter 0,125 igual a 0,025N. Né? Os números são diferentes, parece que o resultado vai ser diferente, mas quando você dividir 0,125 dividido por 0,025, você vai obter também o resultado de 5 meses. Então, muito tranquilo, vocês podem estar aí utilizando tanto uma relação como a outra, obviamente fazendo as adequações necessárias.